então. Então, pois bem, nós vamos tratar da energia potencial e conservação da energia, que é o capítulo 8 do nosso livro texto. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver aquele conceito de trabalho que nós vimos no capítulo 7, só que para uma nova forma de energia, que é a energia potencial. Tá? Nós também vamos ver o trabalho de forças conservativas. Então, nós vamos introduzir esse conceito aqui, o que seria uma força conservativa, e quais as implicações disso. E o cálculo da energia potencial. Então, nós vamos abordar esses 3 tópicos aqui nessa aula. E depois a gente dá continuidade. Na aula de quarta-feira a gente finaliza esse capítulo. Pois bem, o foco desse capítulo aqui, o conceito de trabalho nós vimos, e nós vamos focar na energia potencial, né? Então, o nome nos dá a sugestão. Eu estou dando um exemplo aqui de várias energias potenciais. Quando, por exemplo, você estira um arco para lançar uma flecha, quando você segura nesse ponto aqui, você tem uma energia acumulada. No momento que você solta a flecha, é disparada, transformando toda aquela energia, é chamada de potencial elástica, em energia cinética. A mesma coisa a gente vê aqui num skatista, né, numa pista. Quando ele chega no topo da rampa, ele para, depois ele desce, passa aqui embaixo a toda velocidade, e depois ele vai para o outro lado e volta a parar. Então, o que está acontecendo? Isso aqui é um outro tipo de energia potencializada, energia gravitacional. Então, quando a gente coloca qualquer objeto numa determinada altura, ele tem o potencial de se transformar numa outra forma de energia, que é chamada energia cinética. Então, esse mesmo exemplo aqui, a gente pode ver, né, quando um ciclista subir no morro. Então, primeiro, ele fornece energia através dos músculos, né, para chegar no topo do morro. Depois, aqui, ele não precisa mais pedalar. A bicicleta desce sozinha. Então, essa energia que ele fez, esse esforço que ele fez na subida, acumulou a energia desse corpo numa energia chamada energia potencial gravitacional. Tá? Nós temos potencial elástica, potencial gravitacional, que está tanto no caso do skate, como no caso do ciclista. Nós temos uma outra forma de energia potencial, que é a energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica, ela, através do acúmulo de cargas de sinais opostos nos terminais de uma bateria, quando você conecta um circuito nela, ela faz movimentar os elétrons. Vocês vão ter oportunidade de ver isso lá na física 3. Aqui eu tenho outra forma de energia potencial elástica, né, onde eu tenho uma mola. No momento que eu coloco um peso aqui pendurado na mola, essa mola é distendida. Né? Se eu tiro esse peso, ela novamente volta para o estado original que ela tem. A gente pode também, uma energia potencial química. Né? Essa da bateria seria uma energia potencial química. Energia potencial química que tem acumulada no nosso corpo, né, na forma de gordura. A gente consegue transformar essa energia em pensamento, em movimento. Então, esse tipo de energia também é uma energia muito utilizada. Mas, independente da energia que nós estejamos trabalhando, o tipo de energia potencial, todas têm uma coisa comum, né? Ela está potencializada para se transformar em uma outra.
Então, independente dessa forma de energia, nós podemos escrever que a variação da energia potencial, chamada de U, é o negativo do trabalho. Então, veja só, no capítulo anterior, nós vimos o teorema energia, variação da energia cinética, é o positivo do trabalho. Isso que nós vimos lá. Então, a energia potencial é uma energia oposta à energia cinética aqui, né? Em sinal oposto. Então, nessa aula aqui, nós vamos destrinchando esses pontos. E nós vamos ver como é que a gente calcula essa energia potencial, ou a variação da energia potencial. Um aspecto muito importante quando a gente trabalha com esse sistema é a definição de forças conservativas e forças dissipativas. Então, o que seria assim uma força conservativa? Vamos dar um exemplo prático. Se, por exemplo, eu tenho um peso que está numa determinada altura, ele está encostado no chão, e eu levanto esse peso até uma determinada altura, até um ponto B, levanto de uma altura H, esse sistema, né, eu consigo restituí-lo, né, e transformá-lo na posição original. Então, eu consigo... Esse é um sistema onde eu posso sair de A e ir para B, e sair de B e ir para A. Sem nenhuma... Eu consigo restituir esse sistema. A mesma coisa pode acontecer quando a gente trabalha com uma mola. Eu posso comprimi-la, esticá-la e voltá-la para a posição original. O que isso está fazendo aqui? Eu estou fazendo uma transformação de energia entre diferentes energias, transformando essa energia que ele tem nesse ponto para um outro ponto de energia, mas eu consigo voltar para o ponto inicial. Então, isso aqui é um sistema que a gente chama conservativo. Nós vamos detalhar um pouquinho mais. Só para a gente diferenciar, eu estou colocando aqui do lado um sistema que é uma bola quicando. Então, veja só. Essa bola aqui, cada vez que ela quica no chão, ela vai uma altura cada vez menor. Então, o que está acontecendo? Ela está perdendo energia. Cada vez que ela dá uma quicada no chão, ela está perdendo energia. Então, está atuando dentro desse sistema outras forças que são chamadas forças dissipativas. Então, o que são as forças dissipativas? Força de atrito, o arrasto ou resistência do ar, e essa transferência de energia aqui, quando a bola fica no chão, né, ela se comprime elasticamente, e essa compressão não é totalmente perfeitamente elástica. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais para frente. Então, ela não é perfeita, ela acaba perdendo energia nesse processo. Então, por isso que a bola sempre vai numa altura menor aqui, né? Sempre clica numa altura mais baixa até ela parar de quicar, não ter mais energia. Então, nesse sistema aqui, estão agindo forças dissipativas. O atrito, o arrasto e outras perdas de energia. Nesse sistema aqui, eu posso desconsiderar... Aqui tem resistência do ar? Tem. É difícil você não ter um sistema que não tenha ação de forças dissipativas. Aqui, por exemplo, nessa mola, tem um aquecimento da mola. Se você comprime e estica
várias vezes, ela causa aquecimento. É uma transformação, não está havendo uma perda de energia no seu sistema. Mas, assim, dependendo do contexto, isso aqui pode ser tão pequeno que ele pode ser desprezível e a gente considerar somente as forças conservativas. Aí, o nosso livro-texto, ele fala uma coisa muito interessante que nem sempre a gente se atenta a isso. Ele diz o seguinte, ó, quando um objeto que se comporta como uma partícula está sujeito apenas a forças conservativas, certos problemas que envolvem o movimento do objeto se tornam muito mais simples. Então, essa aproximação, ela traz uma simplicidade muito grande a uma série de problemas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, por isso é importante essa conceituação. Né? Mas vamos dar prosseguimento aqui, né? Vamos dar mais exemplos sobre isso. Então, veja só, se eu for calcular o trabalho de forças conservativas, a primeira coisa é o trabalho total realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move ao longo de qualquer percurso fechado é nulo. Então, o que é um circuito fechado? O livro coloca um esquema como esse aqui, que é um sistema que está no estado A. Aliás, isso aqui é um circuito fechado. Ele vai do estado A para um estado B qualquer, e depois ele volta para o estado A. Então, ele está dizendo que esse trabalho aqui é nulo. Então, vamos pegar um exemplo que a gente já calculou, a gente já fez em aulas passadas, a gente não precisa fazer novamente. Então, por exemplo, quando eu calculo o trabalho da força gravitacional para levar essa bola desse ponto até essa altura máxima. Então, eu trouxe do ponto A, estou levando até o ponto B. Agora eu vou trazer de volta ao ponto A, mas pode ser por outro caminho, né? Não necessariamente voltando pelo mesmo caminho. Eu posso trazê-la para cá, vir aqui e trazer a bola novamente para esse ponto. Então, o que isso nos diz é que esse trabalho vai ser nulo. Então, vamos pegar aqui, ó, a subida e a descida. O trabalho, você lembra o trabalho da força gravitacional? Era, nesse caso aqui, ó, força gravitacional é mg, só para a gente lembrar. Massa da bola vezes a gravidade. Então, para eu calcular que é um trabalho constante, eu posso calcular o trabalho da força gravitacional como força gravitacional vezes o produto escalar vezes a distância percorrida, né? Aqui ele chama de H máximo. Esse ponto aqui eu posso definir como um vetor. Então tá, quando ele está subindo, nós vimos isso aqui na subida, o trabalho da força gravitacional vai ser menos mgh máximo. Tá? Na hora que eu desço esse objeto na descida, o trabalho da força gravitacional vai ser mgh máximo. Então, fica simples da gente ver que o trabalho total num circuito fechado, ou seja, quando eu subo esse elemento e desço, né, subir a bola até um ponto H máximo e volto ele para o mesmo ponto, é isso que está representado aqui, né? Eu
tirei do estado A inicial e levei para um B, aqui em cima, e depois eu trouxe de volta para o estado A. Então, ele diz que o trabalho é nulo. E a gente pode ver, se nós somarmos o trabalho na subida e o trabalho na descida, o trabalho total realmente é um trabalho nulo. Tá? Isso aí é muito importante quando a gente trabalha com sistemas conservativos. Né? O que é um sistema conservativo? É um sistema onde só existem forças conservativas. Em outras palavras, a energia cinética se transforma em energia potencial e a energia potencial se transforma em energia cinética. Vocês lembram lá? Ela está sempre fazendo esse câmbio. Energia potencial, energia cinética, energia cinética e energia potencial, sem que haja outra transformação de energia. Por exemplo, se gerar calor aqui, isso já não é mais um sistema conservativo, eu não posso considerar isso. Tá? Outra coisa importante que é dito aqui, o trabalho realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move entre dois pontos não depende da trajetória seguida pela partícula. Então, é esse caso aqui de cima. Se eu estou no estado A e vou para um estado B, eu posso pegar qualquer caminho aqui, né? Eu posso pegar tanto o caminho 1 como o caminho 2, que o trabalho realizado será o mesmo. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que essa aqui é a minha condição inicial. E eu primeiro desloco para B por esse caminho aqui. Eu realizo um determinado trabalho, que foi calculado aqui, né? Agora, ao invés de seguir esse caminho, eu vou seguir um caminho, uma trajetória, uma outra trajetória. Primeiro, eu vou deslocar para cá. Então, ó, desloco uma distância D para o lado. Então, veja só, a força gravitacional e o vetor de distância estão a 90 graus. Então, portanto, nesse movimento aqui, ele não vai executar trabalho. Aí que está o ponto do gato. O trabalho aqui é nulo. Depois eu subo, ele vai executar o mesmo trabalho aqui. Depois eu ando para a direita essa mesma distância D. Ele também não realiza trabalho, porque a força gravitacional também está a 90 graus com a trajetória. Tá? Então, se eu sigo esse caminho, a gente chega à conclusão que é a mesma coisa de eu simplesmente elevar verticalmente essa bola. Então, o trabalho, eu indo desse ponto direto para o B, é o mesmo de eu passando por aqui, fazendo isso e fazendo isso. Uma vez que esse trabalho aqui é nulo e esse aqui também é nulo. Fica óbvio que, como essa distância é a mesma, força gravitacional é a mesma, o trabalho vai ser o mesmo. Tá? Isso aí é uma característica bem interessante nos sistemas conservativos. Quer dizer o seguinte, né? Vamos supor que eu tenho uma montanha aqui que eu quero escalar. Se eu estou na base da montanha e subo diretamente por esse caminho aqui, vai ser, em termos de trabalho, a mesma coisa que se eu fosse rodeando aqui a montanha até chegar no ponto, no pico dessa montanha. A energia dela é exatamente a mesma. Tá? Outro
exemplo interessante para a gente conseguir visualizar. Vou inserir mais uma aqui para a gente brincar um pouco mais com isso. Vamos imaginar que nós tenhamos um plano inclinado aqui. Eu tenho uma base, né, onde está apoiado esse plano, e eu quero levar uma bola até essa determinada altura aqui, a altura H. Ou eu posso pegar ela e chegar nesse mesmo ponto aqui. Aparentemente, parece que essa distância aqui é maior, portanto, o trabalho é maior do que eu percorrer essa distância. Mas observe também que o trabalho da força-peso está apontado para baixo. O trabalho não, né? A força-peso está apontada para baixo. Sempre em direção ao centro da Terra. Então, o trabalho aqui da força-peso nesse trajeto aqui vai ser menos mgh, como nós já vimos. Agora, aqui, a trajetória é bem maior, né? Ela vai seguir. Ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui que delineia o meu plano inclinado. Mas veja só, o que vai realizar trabalho é a componente, essa componente que está, dessa força que está a 90 graus, não realiza trabalho. Quem vai realizar trabalho é essa componente aqui. Essa componente aqui nós já conhecemos que é o P seno θ. E o seno de θ aqui, ó, é H sobre essa altura, né, sobre a hipotenusa, que eu vou chamar de H maior. Seno de θ é o cateto oposto a H sobre a hipotenusa. Então, vou calcular o trabalho dessa força aqui. Então, a única que está realizando é o P seno θ. Como ela está a 180 graus, vai dar um trabalho negativo. Então, veja só. O trabalho vai ser P seno θ vezes a distância, né? Essa distância é H. Mas nós vimos aqui que o seno de θ, nesse triângulo aqui, é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, eu posso escrever H sobre H. Lembrando que tem um cosseno aqui de 180, que isso aqui dá negativo. Isso aqui também é negativo. Vezes a hipotenusa. Então, eu corto esse com esse. Veja que o trabalho é o peso, que também é mg, vezes o Hzinho. Ó, exatamente a mesma coisa. Então, ó, só depende dessa altura vertical. Em outra palavra, você pode pensar assim, ó, fazendo esse plano inclinado. Tá aqui a bola, eu posso fazer assim, ó, estou nessa trajetória, em degraus. A minha força-peso está sempre apontada para baixo, não é isso? Então, quando eu desloco essa distância para cá, eu não realizo trabalho, já que elas estão, o deslocamento e o vetor peso estão a 90 graus. Mas quando eu
subo aqui, ela realiza trabalho. Aqui não realiza, aqui realiza. Aqui não realiza, aqui realiza. Aqui não realiza, aqui realiza. Aqui não realiza. Então, o que acontece? Eu só vou somar essas alturas aqui dos degraus. Ó. Só nesses trechos é que eu vou ter trabalho. Então, somando todas essas alturas aqui, eu tenho exatamente a altura H. É uma interpretação geométrica que nós temos do problema. Tá? Então, é bem... E vocês vão ver que é bem útil, né, essas duas considerações. Num sistema conservativo, se vou de um ponto A ao ponto B, independe do caminho que eu seguir. E se eu faço um ciclo fechado, esse trabalho é nulo. Esses conceitos aqui são tão gerais que quando vocês fizerem Física 2 e pegar a parte de termodinâmica, vocês vão estar lá com... Vocês vão usar esses mesmos conceitos aplicados para termodinâmica. Pois bem, então nós vimos, agora nos interessa calcular, né? Como é que nós podemos calcular esse trabalho aqui? Então, veja, se o teorema de uma... Aqui, trabalhando de uma força variável, né? Nós vimos lá no capítulo anterior, que o trabalho realizado por uma força variável de um ponto X até um ponto, está apagado aqui do livro, X final, é a integral disso aqui. Mas nós vimos também, né, que a energia potencial é o negativo do trabalho, né? Aqui nós temos que variação da energia cinética é o positivo do trabalho. Então, nós podemos juntar esses dois aqui e escrever que variação da energia, uma variação positiva da energia cinética dá uma variação de mesmo módulo de sinal contrário na energia potencial. Então, para a gente calcular a energia potencial, basta a gente fazer de uma força qualquer, basta nós fazermos a integral da força vezes dx com um sinal negativo, que é essa situação aqui. Tá? Depois a gente vai aplicar mais esses conceitos. Então, vamos ver o tipo de força. Então, se você conhece a força que está envolvida, você consegue determinar qual é a energia potencial que ela tem. Então, vamos lá. O comum que a gente trata sempre. Então, a gente viu lá no capítulo anterior que a força elástica, né? Opa, desculpa, esse aqui é gravitacional. Já estou lá na elástica. Primeira gravitacional. Nós vimos que a força gravitacional é igual à força-peso, né? Força gravitacional é igual ao peso do corpo, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, quando nós aplicamos esse conceito aqui, ó, variação da energia potencial é um negativo de uma posição. A gente pode chamar isso aqui de Y, né? Porque ele está variando a altura. Então, vamos fazer um esqueminha aqui que facilita. Então, estou levando uma bola de uma determinada altura. Eu tenho a força-peso aqui e a força-peso nesse ponto.
Então, veja só, no nosso sistema de referência aqui, essa força-peso é negativa, né? Porque ela está apontando, aqui é o meu positivo, ela está apontando para o sentido negativo. Então, é menos mg, lembrando que a fórmula geral é isso aqui, ó. Um ponto inicial ou um ponto final, força de x dx, tá? Então, mg dy de um y de uma posição inicial até uma posição final. Essa simplésimo de resolver essa equação, e nós vamos ter, isso aqui é uma constante, g constante, né, nas proximidades da Terra, então a derivada de dy é o próprio y, né? Então, mg y de uma posição inicial até uma posição final. Então, a variação de energia cinética, quando levanta esse objeto aqui, por exemplo, mg delta y. Então, esse aqui é o... Opa, apertei aqui sem querer. Esse aqui é o meu delta y, tá? Esse exemplo aí. Então, observe, né, que a gente acabou de calcular, esse y aqui eu posso chamar de h, né, pode ter uma outra letra que denote essa altura. Mas aqui nós estamos escrevendo de forma que eu tenho um eixo ordenado aqui, eu tenho a posição inicial, uma posição final, esse deslocamento que essa bola fez é a variação desse y, delta y. Eu posso chamar isso aqui de h. Veja que a energia potencial tem um sinal positivo. E quando nós calculamos o trabalho, ele tem essa mesma forma, mg, posso escrever delta y. Então, aquela ideia que nós vimos lá no começo, variação de energia potencial é o menos negativo de trabalho. Então, se você já conhece, né, como nós fizemos no capítulo anterior, qual o trabalho realizado pela força gravitacional, você só colocar um negativo que você sabe a variação da energia potencial. Mas observe que tem diferença, né, se você está subindo, se você está descendo, né? A gente viu lá que tem trabalho positivo quando ele está descendo. Então, logicamente, a variação de energia potencial aqui vai ser negativa, nesse caso, né, do objeto descendo. Tá? Vamos ver outro energia potencial, né? Agora sim, a energia potencial elástica é dada pela lei de Hooke. Então, nós aplicando ΔU, x inicial, x final, na força x dx, nós vamos ter menos xi, xf, menos kx dx. Também é uma integral fácil de resolver, x dx, né? Menos com menos dá mais, então dá cá x2 sobre 2, variando de um x inicial até um x final. Então, observe, né, que nós vimos no capítulo anterior, que ele era igualzinho ao trabalho realizado pela força elástica, só que com um sinal trocado. Então, isso aqui vai ficar k xf ao quadrado sobre 2 menos a constante
kx inicial ao quadrado dividido por 2. Lá era o contrário, aqui era inicial, aqui final, né? Quando a gente calcula o trabalho. Mais uma vez, a gente verifica essa afirmação que a variação da energia potencial é igual ao negativo do trabalho. Né? Finalmente, tá. Então, deixa eu inserir mais um slide aqui. Você pode, por exemplo, deixar aí, vocês vão ver isso aqui futuramente, mas só para deixar aqui de curiosidade para vocês irem treinando. Por exemplo, vocês conhecem a força entre cargas elétricas, dada pela lei de Hooke. Lei de Hooke não, lei de Coulomb. 1 sobre 4π ε0, valor da carga 1, carga 2, o quadrado da distância. Você conhece a forma da força. Então, como seria a variação da energia potencial? Vamos colocar aqui em uma dimensão, né? De um ponto X inicial a um ponto X final. Imagine que você tenha duas cargas elétricas, Q1, Q2. Se elas têm mesmo sinal, elas estão se repelindo, né? Vocês lembram lá do segundo grau, se elas têm sinais contrários, elas estão se atraindo. Independente do valor das cargas. Então, você vai, eu posso chamar isso aqui de uma constante, né? Tudo isso aqui uma constante K. E um Q1, Q2 sobre x ao quadrado, estou variando só em x, né? Aqui está em 3 dimensões, ao quadrado dx. Então, você resolvendo essa integral, que não tem nada de complicado também, você consegue ver a variação da energia potencial quando você desloca uma dessas cargas aqui em uma distância, ou no sentido de aproximar, ou no sentido de afastar. Então, note que se você afasta, ele vai ter um sinal aqui, se você se aproxima, ele vai ter outro sinal. Tá? Então, você pode desenvolver isso aqui também para uma carga elétrica. Basta você saber a força. Esse conceito vale, né? Variação da energia potencial é negativo, x inicial, x final, uma força que varia com x, dx. Então, desde que você conheça como essa força varia, você consegue calcular essa energia potencial. Tá? Então, de maneira geral, é isso. Então, o que vocês precisam aprender dessa aula? O que precisa saber? A gente trabalhou com alguns conceitos. Então, primeiro, saber o que é energia potencial, calcular a energia potencial gravitacional e elástica, principalmente. Para o nosso estudo aqui do livro 1, né, que trata mais da dinâmica e cinemática das partículas, esses dois tipos de energia potencial serão suficientes. Entender o que é uma força conservativa e forças não conservativas. Então, a força conservativa é aquela que se transforma em outra
forma de energia completamente, né? Sem nenhuma perda. Não são as forças não conservativas, elas são as forças dissipativas, é o atrito. Então, quando ela passa de uma força para outra, no meio do caminho pode ter havido um aquecimento, uma perda, uma outra forma de energia. Então, essas forças conservativas vão gerar sistemas conservativos. E o cálculo da energia potencial para essas várias situações que a gente viu aqui, né? Principalmente gravitacional e elástica. Então é isso, pessoal. Eu acho que a aula de hoje se encerra por aqui.